ofício número 052/19, em 13 de junho de 2019, o senhor Ronaldo de Oliveira, secretário municipal de Fazenda, a fim de que se possa pronunciar sobre a regularização do IPTU, esclarecendo assim a população o que está sendo cobrado e o que está realmente acontecendo na cidade de Bambuí a respeito do IPTU. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Senhor presidente, vice, secretário, demais vereadores, TV Bambuí. Conforme eu fui convocado, pelo ofício 052, a pedido do vereador Edilson, para prestar esclarecimentos em relação à forma com que está sendo cobrado o IPTU. Após ouvir as colocações aqui anteriores e questionamento de várias pessoas também da comunidade sobre a forma, que está sendo colocada, como foi cobrado o IPTU. Na verdade, não tem uma forma diferente. O que ocorreu é que a administração, cumprindo o que exige a lei, o que determina a lei, precisa atualizar os dados cadastrais. E, conforme até a lei municipal, comigo aqui está o Reni Clécio, que trabalha no setor, faz parte da equipe da divisão de arrecadação. Nos últimos 15 anos, se eu não me engano, não houve nenhum tipo de atualização imobiliária do cadastro. Aqueles bambuinhos mais, vamos dizer, alguns anos atrás, vai lembrar que nós tínhamos um fiscal, de nome Wilson. Não sei se vocês aqui lembram dele. Naquela época, ele fazia fiscalização em loco, passava em todos os imóveis e fiscalizava mesmo. Eu sou um caso, Quando eu construí minha casa, ele foi lá, fiscalizou, então o meu imóvel está lá, 100% averbado na prefeitura. Então, ao longo desses anos todos, nós precisávamos atualizar os dados cadastrais. Então, vamos separar uma coisa da outra. Atualizar dados cadastrais, ou dados do imóvel, não é atualizar IPTU. Isso seria atualizar a planta de valores. Então, a planta de valores não é atualizada, no mínimo, nesses últimos 15 anos. Não é, Reni Clécio? Ou seja, para isso acontecer, vocês sabem que a gente depende de um projeto aprovado na Câmara, quando a gente vai atualizar a planta de valores. Então, isso não ocorreu. Quando a gente fala em atualizar os dados cadastrais do imóvel, foi atualizado o quê? A área construída. Então, o que ocorre? Hoje, nós temos aproximadamente 14.046 imóveis ativos. Desses 14.046, 13.596 foi georreferenciado, que representa 96,8%. O restante foi por questão de inconsistência de cadastro, não conseguiu chegar no 100%. E desses imóveis que foram georreferenciados, em torno de 4.470 apresentou divergência de dados, ou seja, área não averbada junto ao cadastro municipal, ou área, vamos falar, lote, o proprietário tinha só o lote cadastrado, não tinha área construída.
e outros casos tinha área construída, porém menor do que a área real. Então isso vai representar em torno de 32,88% dos imóveis com divergência de área. Então não é verdade que a prefeitura aumentou o IPTU. Não é fato. Não é verdade que todos os contribuintes tiveram aumento de IPTU. O que ocorre anualmente, isso acho que é de conhecimento de vocês, é que há uma atualização pela variação da inflação. Isso todo ano acontece. Então, esse ano, novamente, houve uma variação de, acho que 3,56, que tem atualização monetária, né? Acho que pelo INPC. Então, todo ano isso acontece. Então, somente imóveis que houve alteração de área é que vai ter uma mudança no valor. Por quê? Quando você acrescenta uma área, você muda o valor venal automático. Porque se você observar uma guia, como é calculado o valor do imposto, ele pega o valor lote e construção. Se você aumenta a área, ele aumenta o valor venal ali automaticamente e os índices são aplicados. Então vai gerar um valor para cima, né? Normalmente de quem tem uma casa com área menor, aumenta a área. E tem um detalhe aqui interessante, que todo imóvel que era só lote cadastrado, aí você vai atualizar os dados e vai incluir uma área construída. Aí o que ocorre? Esse imóvel passa a ter predial e territorial, né? Então ele vai ter construção e lote. Aí ele já muda de alíquota. Ou seja, a alíquota para esse imóvel passa a ser menor. Então, tem pessoas que, vamos dizer assim, entre aspas, foram premiadas. Vai pagar menos. Porque a forma de calcular é diferente. Então, faz parte do processo, né? Você está atualizando dados, então tem casos que vai ocorrer isso. Então não houve, gente, eu até aproveito esse momento assim, até para agradecer o convite, até foi providencial, porque as guias, né, estão chegando já nas residências, e só para você ter uma ideia, de todas as demandas que a gente teve até o momento no setor de arrecadação, então vamos imaginar que a gente mandou em torno de 4.000 cartas. Nós temos 70 casos lá para serem analisados. Isso não dá 2, 3% de questionamento. A gente sabe, quando falar em pagar imposto, ninguém gosta, né? Acho que ninguém gosta, né? A gente paga, somos obrigados, né? Temos uma legislação a cumprir, e com certeza o prefeito não tem vontade nenhuma de fazer isso. Mas ele não pode trabalhar com vontade. O prefeito tem que cumprir o que a lei manda. Né? Se ele renuncia à receita, ele pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Isso pode não acontecer agora, mas futuramente ele pode ser penalizado. Então esse fato da gente estar cumprindo, né, o que manda a legislação, causa estranheza, causa, vamos dizer, até raiva nas pessoas, às vezes. Foi por falta de entendimento. E hoje, Bambuí não é uma ilha. Nós estamos isolados do Estado e nem tão pouco do Brasil. A crise existe, de fato. Ou a gente busca os meios legais de melhorar a arrecadação, ou os serviços essenciais também param. Para muitos, nós não estamos fazendo nada mais do que obrigação, né? Pagar nossas contas em dias, cumprir nossos deveres, né, como gestor público. Então, para muitos, estamos fazendo nossa obrigação. De fato, é obrigação sim. Mas se você não tem condições de cumprir nem sua obrigação, o que você vai fazer? Dê uma volta na região, né?
vem às cidades vizinhas e vê se eles estão assim tão tranquilos, entre aspas, como a gente pode dizer. Nós não estamos tranquilos, nós estamos cumprindo nossas obrigações. Vamos parar de pagar funcionário, vamos parar de pagar servidor, aí vamos para o comércio e pergunta se eles acham bom. Isso não vale nada, o prefeito não faz nada, né? Às vezes eu vejo nas redes sociais, o prefeito é um safado, um vagabundo, não gosta de fazer nada. É uma injustiça enorme. Uma falta de respeito, inclusive. Porque ele está cumprindo o dever de gestor público. Infelizmente, ele não está para agradar. Né? Se fosse para agradar, não faria nada. A gente ia ficar de braço cruzado lá, só quebra o galho de um, quebra o galho de outro e fica por isso mesmo. Infelizmente, hoje, o momento que a gente vive exige medidas, às vezes, difíceis. Às vezes a gente tem que tomar decisões que não agradam. A gente sabe disso. Ou você faz ou não faz. Não tem meio termo. Então, nossa obrigação a gente tenta cumprir. Ainda que não seja o melhor remédio, que não seja a melhor solução, nós estamos cumprindo o dever. Aí vem assim, mas por que não fez no primeiro ano? Por que não fez no segundo, não fez no terceiro? Tudo, gente, depende de processo, de estudo. Senhor presidente, desculpa até cortar o secretário, mas é porque está saindo um pouco da pauta. O senhor veio aqui para falar no caso do IPTU, né? E, pelo que eu estou vendo que o senhor está tentando justificar o mandato do prefeito, né? Só uma questão aí que eu fiquei na dúvida, que eu quero ver se eu entendo. Posso? Não, vamos falar do IPTU, que é o que a gente veio aqui para falar, foi do IPTU, né? O senhor disse aí, só para me tentar entender, a respeito de quem tem um lote e construiu, às vezes ele construiu uma casa lá. Existe possibilidade de diminuir esse IPTU? Como que funciona isso? É isso que eu entendi bem ou não? Por exemplo, tem um lote. Aí a pessoa que tem um lote, suponhamos aí, 2.000 metros quadrados, ele construiu uma casa, não sei o tamanho lá. Aí muda a forma de cobrar. O senhor acabou de dizer aí que ficaria até mais barato, né? Não entendi direito. Eu vou te explicar novamente. A população deve estar com essa dúvida também. Vou te explicar novamente, se você não entendeu. E só para reforçar, o que eu disse, tudo tem a ver com a cobrança do IPTU, ok? Não estou defendendo o prefeito, não. Não? Não. Estou defendendo a administração e a pessoa do prefeito. Ah, entendi. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, então. Deixa eu responder a sua pergunta. Senhores, primeiro é o seguinte, secretário, o lote, depois os vereadores fazem as perguntas. O lote, veja bem, você tem um lote cadastrado, você construiu, você não se preocupou em averbar a sua construção. A forma de calcular o seu IPTU, quando você tem um lote cadastrado, são alíquotas diferentes para um lote. Ela varia de, se não estou enganado, acho que de 1,5% a 7%, né, dependendo do setor e da zona. Se você averbar sua construção, o seu IPTU será calculado através de outras alíquotas, que são menores. Então, o que ocorre? Se as alíquotas são menores, provavelmente você poderá pagar um IPTU menor, sim. Entendeu? Mas isso aí o senhor tem uma noção de quantos casos tem assim no nosso município ou não? Olha, foram acho que 800 e alguma coisa de imóveis que só tinha lote. Mas todos vão pagar menor, não? Não, não são todos. Eu tenho até alguns exemplos aqui, tá? Se quiser ver, eu passo para vocês. Sim, se puder tirar uma cópia, por favor, presidente. Só para... Está com o nome de cada contribuinte, eu peço que, né, não seja divulgado por questão mesmo de sigilo, né? Mas compete aqui a casa, para só vocês verificarem. Então tem casos aqui, porque quando você verificar que o IPTU do lote, ele cobra uma taxa de iluminação pública. Quando você tem lote e área construída, a taxa de iluminação pública passa a não ser cobrada. Isso às vezes faz com que o valor diminui. Então
Então, cada grampo aqui tem os exemplos com área construída. Eu coloquei a guia de 2018, você pode verificar, com uma guia projetada para 2019. E quando você viu, Anderson, quando você passa a ser residência com lote com área construída, a taxa de iluminação ela é excluída. E ela até tem um certo valor que pode impactar para mais ou para cima. Senhores vereadores, na hora das perguntas, o solicitante, que é o vereador Edilson Lopes, que elaborou as perguntas para o secretário, se o Edilson autorizar que algum outro vereador faça uma pergunta, está autorizado. Então, peraí, então aqui na casa aqui agora é desse jeito que funciona, é ele que vai perguntar, é só se ele autorizar. Então quer dizer, um exemplo aqui, se eu, o vereador Anderson Miguel, convocar outro secretário, então só eu que posso fazer pergunta, o outro só faz se eu autorizar. Sim, isso, com certeza. Então agora, vereadores... Você concorda, não? Agora, vereadores, é o seguinte, essa lei vai ter que valer que é para todo mundo, não é só para essa ocasião aqui não. Algum vereador concorda? Oi? Então tá tranquilo, então. Então beleza, tá tranquilo. Pode continuar, senhora. Pode concluir. Não, é só para reforçar que vocês vão verificar nessas guias, quando você tem eu tenho uma guia de 2018 e uma de 2019. E tem exemplo aí era só lote. Isso, então ocorre que quando a verba área, uma das taxas é excluída, que é a taxa de iluminação. E ela pode, às vezes, impactar para baixo, fazer com que o valor novo seja menor. Vocês vão verificar aí através de alguns exemplos aí. Mas, é como eu disse, você está atualizando o cadastro. Né? Então, as variáveis que são feitas para calcular o imposto obedecem todas elas. Senhor presidente, nesse caso, o secretário, eu não vou querer pegar, porque se não pode divulgar, não faz sentido, né? É porque eu acho que, só como é tido de exemplo, eu estaria divulgando dados pessoais, né? Acho que você está quebrando, nós estaríamos quebrando o sigilo, né, da informação. Por esse motivo eu não quero mais, porque se sai, entendeu? Depois vem em cima de quem? Eu vou abrir mão eu não quero, eu vou abrir mão, para mim não precisa. De qualquer forma, eu particularmente não vejo necessidade, porque as pessoas estarão recebendo. Todo contribuinte. Então, assim, não serão todos contribuintes. Somente os contribuintes que tiverem alteração. Mas assim, vereadores, o que eu não estou entendendo é o seguinte, se não pode ver, sei lá, é errado, não? Porque da mesma forma, o vereador, sei lá, cada um tem um pensamento. Não é dessa forma, não é que não pode ver. É só para esclarecer alguma dúvida que você teria aqui, para verificar como foi calculado. Como eu disse, todos os contribuintes que tiverem alteração, os que receberam notificação. Então, vou dizer assim, quase 70% dos contribuintes não vão receber nada. Vai ser a mesma guia que ele pagava, porém só com alteração monetária, nada diferente. Então, só quem tiver alteração vai receber. Então, não é que tem segredo. Quem tem alteração vai receber. Aqui é só para vocês entenderem, verem o que foi, né, um exemplo. Só que eu vou usar exemplo com guia real, né? Para vocês entenderem. Se não pode passar, se você já pensou isso aí na sua mão, isso o senhor perde isso aí. Muita irresponsabilidade. Eu creio que não sou tão irresponsável assim não, para perder. Mas já pensou se perder? É complicado, hein? Não tem perigo não. É muita irresponsabilidade andar com um documento desse aí assim. Edilson, só um minutinho, eu queria até pedir desculpa aos senhores vereadores, né? Eu me expressei mal. Na verdade, o vereador Edilson que fez a convocação, ele tem por prioridade fazer as perguntas primeiro, mas vamos continuar de acordo com o que estava sendo feito. René Clécio. Boa noite, presidente, ao pessoal da TV Bambuí, da Rádio Sucesso Bambuí FM. Ronaldo, boa noite para você também. Né? Nós
nós convidamos, né, convidamos você aqui, Ronaldo, as perguntas do povo. Você que tem, eu sempre encontro com você também na feirinha ali, todos os sábados. Eu sei que você sabe que tem muitas pessoas ali, o pessoal comentam, o pessoal falam, né, só que o pessoal talvez não está por dentro do que está acontecendo sobre o IPTU, né? Então, nós convocamos você aqui para que você esclarecesse para esse pessoal que está ligado na Rádio Sucesso e na TV Bambuí, falar para nós sobre o IPTU. Ô, Ronaldo, a pergunta é o seguinte: o Brasil passa por uma grave crise financeira. Isso é uma realidade. E da mesma forma que atinge o executivo, atinge também a população. O prefeito Olívio falou diversas vezes que a prefeitura está com retenção de gastos, principalmente devido à falta de recursos financeiros. Por isso, pergunto ao senhor, Ronaldo, gastar quase R$500 milhão neste momento de crise econômica para fazer o georreferenciamento foi uma decisão correta? Sim, vou te contar que não é bem assim, só para você entender o processo. Quando nós partimos para fazer a licitação, as propostas de valor chegariam até R$700 mil, né? Só que esses valores não são pagos, não foram pagos dessa forma. O serviço está sendo prestado ainda. E ele é pago à medida que vai concluindo as etapas. Só para você ter uma ideia, até o momento a gente pagou 163. Quando você faz... Vou trazer um exemplo de financeiro para você. Você faz um investimento. Você nunca faz um investimento esperando o retorno, não é? Para ele se pagar. Correto? Então nós estamos fazendo um trabalho de atualização de dados que vai nos pagar o custo no decorrer deste ano e do próximo ano. Você paga o custo e ainda tem resultado positivo. Então você não está gastando um recurso sem saber que ele vai retornar para o município. Nós não seríamos loucos e nem irresponsáveis de fazer um investimento desse sem saber que ele daria o retorno necessário para cobrir os gastos. Muitas das vezes não acontece imediato, mas ele é planejado. Né? As administrações futuras, vamos dizer, todos se beneficiarão, inclusive esta casa. Você sabe que o duodécimo é calculado em função de receitas. Você aumenta a sua receita, você melhora todos os serviços. Não é verdade? Então não é você gastar. Até quando você fala R$500 milhão, né, você fica parecendo que realmente nós estamos jogando dinheiro fora, né? Não é isso não. Investimento, tudo que você, para investir, você gasta. Requer tecnologia. Mas você sabe que isso vai retornar para os cofres municipais. Que não retorna imediato, mas o retorno é certo. Garantido, né? Certo, garantido. Outra pergunta aqui, Ronaldo. A população de Bambuí necessita de muitas coisas, principalmente pelas dificuldades financeiras que a maioria passa neste momento. Eu pergunto ao senhor, será que tal investimento não seria melhor aplicado em outros setores que necessitam de atenção imediata, como é o caso da saúde, por exemplo? Você tem ideia de quanto a gente gasta com saúde? Tem ideia, mais ou menos por alto? Olha, nós somos obrigados, perante a lei de responsabilidade fiscal, gastar no mínimo 15% da receita líquida, né? E em saúde. Hoje a gente gasta mais de 20% das receitas em saúde. Então nós cumprimos não só com o mínimo,
Nosso orçamento foi feito esse ano, prevendo já, no orçamento, gastar 20% com a saúde. Só para você ter uma ideia. E quando eu estou dizendo para você que eu estou investindo para ter retorno, para ter receita, eu não estou deixando de gastar em um setor que precisa. Pelo contrário, nós estamos nos preparando para ter mais arrecadação para gastar melhor e mais. Ficou claro ou não? Vereador, pelo que eu entendi, e o que ficou claro é que o melhor investimento do prefeito Oliva até o momento, então, é esse regulamento desse IPTU, então, cobrar do povo, não é isso? Não. É isso aí, praticamente saiu das suas palavras agora. Estou dizendo que esse é um mecanismo, é um dos. Né? Você tem vários. Você tem que fazer receita. Você faz receita melhorando a arrecadação. Como é que melhora a arrecadação? Se vocês conhecerem uma forma melhor. E a última, só para encerrar aqui, Ronaldo. Eu gostaria de agradecer a você pela sua presença aqui, depois vou passar para os outros vereadores. Gostaria de saber, só para finalizar aqui a minha palavra, minhas falas, gostaria que o senhor explicasse então a todos aqueles que não entenderam ainda a forma que essa mudança vai impactar o pagamento do IPTU. Certo. Muito obrigado. As guias começaram a chegar nas residências, você verificará que ela virá com o primeiro pagamento previsto para 15 de julho. Quem optar por pagar o total vai ter 3% de desconto. Mas 3% não vale nada. Só que você tem que lembrar que você atualizou em 3,56, você dá 3%, praticamente não houve nenhum reajuste. Né? Você está dando 3% de desconto. Ou você paga em até 4 parcelas, até para 30 de julho, 30 de agosto, setembro, outubro. Então está sendo parcelado em 4 vezes. Somente os imóveis que tiveram alteração no cadastro terão valores diferentes. Somente. Né? Como eu disse para você, em torno de 32,88% aproximadamente dos imóveis. Os demais serão normal, apenas com essas questões que eu te falei. Então não é todo mundo, não é a população inteira, são somente os imóveis que tiveram alteração. É o que eu disse. Quem recebe uma guia e vai pagar mais, vai ficar bravo, vai reclamar. Né? Mas não são todos. São os casos pontuais realmente, os casos que tiveram alteração. E até um detalhe aqui para lembrar, somente quem teve alteração superior a 20 metros, né, que o sistema considerou como alteração diária. E para evitar uma alteração maior ainda foi desconsiderada ainda a questão de beiral. Né? Hoje o normal para nós aqui, nossa região, é 60 centímetros. Né? Nós consideramos 80 centímetros de beiral para o impacto ser menor ainda. Então, quem teve a alteração diária até 20 metros, considerando beiral de 80 centímetros, realmente não teve nenhuma mudança. São esses casos que foram realmente notificados que terão valores alterados. Certo? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Edson. Boa noite a todos aí que nos acompanham pela TV Bambuí. Ronaldo, enviei na realidade um anteprojeto para a prefeitura na semana anterior. Eu já não sei se realmente já chegou em suas mãos. Um anteprojeto que procura beneficiar em desconto de 50% no IPTU para pessoas com necessidades especiais e para idosos. Logicamente, esse ano já foram feitas as guias e tal, mas é um projeto que eu acho de suma importância, que irá beneficiar realmente famílias e pessoas que realmente necessitam desse desconto, porque já é pessoas que gastam com medicamentos ou com tratamentos que realizam devido às necessidades especiais. Só que esse projeto, logicamente, ele tem que vir do Executivo. Você acha que teria realmente condições para os anos subsequentes, logicamente após uma análise
feita pelo Executivo de realizar esse desconto que beneficiaria essas famílias? Creio que, após uma análise jurídica, inclusive, sobre a situação, porque, como vocês sabem, tudo que é renúncia de receita, né, a gente não é permitido pela lei de responsabilidade. Se isso for legal, com certeza a gente encaminha aqui para o legislativo, né? Mas primeiramente terá que passar por uma análise jurídica de fato para ver a legalidade, né? Porque IPTU, inclusive, há muita dificuldade quando você fala em isenção, tá? É isso, até agradeço pelas suas palavras e eu sei que já foi aprovado em várias outras cidades esse projeto, mas sei também da dificuldade que é para ser realizado, mas espero com muita firmeza que vocês possam dar atenção a esse projeto e que possa realmente realizar, porque eu acredito que muitas famílias que precisam, que necessitam, elas vão ser beneficiadas com isso. Então eu peço aqui com você presente, até o próprio prefeito Olívio, que possa realmente estar dando uma atenção e analisando com carinho para que realmente possa vir a acontecer nos anos futuros aí. Sim, até porque temos que aprovar agora para valer para o próximo exercício, né? Senhor presidente, secretário, orçamento anual do município em torno de 50 milhões, correto? Por ano. Dividido por 365 dias no ano, isso dá mais ou menos 140 mil reais por dia. Aí, eu pergunto para o senhor o seguinte, cadê o resultado desse dinheiro? 140 mil reais por dia. O senhor acha que está sendo bem empregado esse dinheiro? E faço outra pergunta para o senhor. O senhor, a gente sabe que o senhor é amigo pessoal do prefeito Olívio e secretário da Fazenda. Se a eleição fosse hoje, o senhor votaria no Olívio, no prefeito Olívio? Primeiro, eu vou te responder o seguinte. Se você quiser saber como é que a gente está gastando, você tem aqui na Câmara, todo mês a gente manda para você. Não foi isso, foi isso que eu te perguntei. Não, mas não foi isso que eu te perguntei. Deixa eu terminar, peraí. Eu perguntei se o senhor acha que está sendo bem gasto, que está dando resultado, 140 mil reais por dia. Deixa eu te devolver a pergunta, peraí. Você, como representante do Legislativo, você é considerado como controle externo. Então é papel seu fiscalizar. Se você achar que não estamos gastando corretamente, você tem toda a autoridade para nos questionar. Então pesquise você e analise primeiro. Não, mas isso eu faço todo dia, tanto é que eu não estou satisfeito, estou cobrando de vocês. Eu estou perguntando para o secretário. Estou perguntando para o senhor como secretário. O senhor acha que está sendo bem gasto 140 mil por dia? É em torno disso. É isso que eu estou fazendo. Eu acho, eu tenho certeza. O senhor tem certeza que está sendo bem gasto? Tenho certeza. E se a eleição fosse hoje, o senhor votaria no prefeito Olívio? Primeiro, quem governa pensando em reeleição, está errado. Então o senhor não tem a resposta, o senhor então não votaria. Veja bem, você fez uma pergunta, eu vou te responder. Se o Olívio for candidato, eu votaria nele sempre. Olha para você ver, presidente, é o primeiro voto do Olívio que eu achei até hoje. Olha, primeiro voto. Primeiro é o seguinte, o que eu quero dizer para você, eu não sei se você já está fazendo campanha, né? Porque eu acho que até não é permitido pela legislação eleitoral. O senhor acha que a gente está fazendo campanha aqui? Senhores, foco, por favor. Eu acho. Por favor, senhores, foco. Eu tenho certeza. O senhor tem certeza que nós estamos fazendo campanha aqui? Você. Então o senhor tem certeza disso? O senhor está afirmando aqui agora no plenário que eu estou fazendo campanha. Então tá bom. Senhores, mas isso aqui eu quero que registre em ata, tá? Porque, o senhor presidente, eu estou questionando ele aqui dos 140 mil reais por dia que a prefeitura tem nas mãos e o mandato está do jeito que está. Está horrível, a realidade é essa. Então cada um tira suas próprias conclusões. Cabe a você provar que estamos gastando errado, não eu. O secretário já respondeu as perguntas. Outro vereador? Senhor presidente. Vamos continuar. Tem alguma outra pergunta? Senhor presidente, eu acho, não sei, cada um tem suas breves, eu acho que esse assunto está saindo totalmente da pauta da reunião.
Eu vim aqui para falar de PTU, né? É do PTU. Até É porque gostaria de falar uma coisa sobre o PTU. Quantos por Mas cento, isso não é IPTU, não? quantos por cento está sendo de pessoal de construção de bambu que está ilegal hoje? Ilegal não, tá? Valores. Abaixo do que eu disse para você que no início, em torno de 32%, 88% seria aproximadamente que estava irregulares, não ilegal, certo? Certo. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem. Você permite, vereadora? Boa noite a todos que nos assistem pela TV Bambuí. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, Ronaldo. Eu queria saber se você já tem, assim, qual que é a estimativa de aumento de arrecadação com esse georreferenciamento. Você tem por base? Tem uma planilha aqui. Eu fiz questão de fazer o seguinte: antes da gente cadastrar, são valores absolutos, não significa que foi arrecadado, certo? Uma previsão aí de 2.299, 2018. Previsão com o georreferenciamento 2.575. Sim. Entendeu? Uhum. E outra pergunta. Esse orçamento já estava previsto para 2019? Dessa arrecadação acima do IPTU, do georreferenciamento? Já estava no orçamento de 2019? O processo de licitação foi feito em final de 2018. Licitamos a empresa em dezembro do ano passado. Então, eu queria ver se foi isso que influenciou o porquê da administração não poder deixar para cobrar isso no ano de 2020. Se já estavam contando com este valor no orçamento de 2019. Sim, nós já estávamos planejando o georreferenciamento a partir de julho do ano passado. Já estávamos buscando orçamento, entrando em contato com a empresa e conseguimos fazer o processo somente no final de dezembro. Então, especificamente, a gente trabalhou só com média de arrecadação. Entende? Não estava assim 100% garantido que a gente faria, né? Então, nós chegamos até dezembro para fazer o processo. O meu posicionamento aqui, Ronaldo, não está assim, a administração está correta, né? Porque a gente vive de arrecadação, o município vive de arrecadação, só que o pessoal não esperava por isso, né? Eu acho assim que a administração pecou em não ter assim avisado o pessoal que iria haver esse georreferenciamento, que poderia algumas residências aumentar o IPTU, porque tem muita gente que a gente conversa que eles estão de acordo, sim, que compraram um lote assim, ao longo da vida deles e aos poucos foram, né, construindo. E a pessoa não foi lá atualizar os dados de fato. Tem muita gente que tem consciência disso, que está certo, que está sendo feito. Só que a administração pecou em não ter avisado previamente a população que teria esse aumento ou esse... Sim, não discordo de Entendeu? você, não. Acho que, como diz, a gente não consegue ser perfeito em nada que a gente faz, né? Mas poderia sim, né, ter tido pelo menos alguma pré-aviso, né? Mas, infelizmente, a gente acabou se envolvendo muito com o processo e você acaba deixando algum detalhe sem passar para frente. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Pedro, Renato. Cumprimento a mesa diretora, os novos colegas vereadores, os presentes aqui na galeria e ao secretário Ronaldo. Ronaldo, queria só frisar aqui, né, que não é somente tirar foto como muita gente pensa, né? Esse cadastro é uma ferramenta de gestão, né? Há várias possibilidades dentro desse cadastro também, né? Então, além de regularizar todos os imóveis, né, com uma precisão bastante grande, né, até 10 centímetros que é a precisão, então os imóveis ficam bem delineados, né, o mapeamento deles, então coisa que às vezes não é, né, você peca por um lote outro, uma glebe outra, né, não ter uma precisão muito grande. Nesse cadastro é possível isso, e além disso é possível colocar vários outros serviços dentro deste programa, porque é um programa computadorizado no qual você tem a visualização do mapa de toda a cidade e clicando ali você tem várias possibilidades de serviços. Você tem lá
Você clica lá o executivo clica lá no lote, e tem todos os dados daquele lote, né? Então é possível, dentro desse cadastro também, fazer a questão das ruas, como estão as ruas, questão de iluminação. Então é uma ferramenta de gestão também. Quando for planejar, por exemplo, para o ano que vem, o executivo com certeza vai usar esse cadastro para o seu planejamento, né? O que vai fazer, o que vai, né, trazer de benefício, o que pode ser feito. Então, é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão, e eu estou falando isso porque eu fiz um curso no Senado Federal que chama Cadastro Territorial Multifinalitário, que é justamente isso que foi feito. Então, várias cidades estão fazendo, o preço ficou em conta, porque eu acompanhei também outras cidades, né, o preço realmente está nessa faixa, e que você falou, gasta-se esse valor, mas vai ter o retorno disso depois, agora e depois, né, mais para frente também, até para outras gestões. Então, é uma medida amarga? É uma medida que está sendo tomada agora e que vai beneficiar até outras gestões. Então, realmente, era preciso ser feito isso. E outra coisa, esse cadastro é uma exigência do governo federal. Até para vir verbas para o município, pode ser contingenciada as verbas se o município não tiver regularizado esse cadastro, né? Só para e além disso, só para complementar, Ronaldo, daí passa a palavra novamente para você, a questão também o REURB, né? A regularização urbana, que foi até alguma coisa, né, comentada pelo presidente. A regularização urbana, ela depende do cadastro territorial que vocês fizeram aí, que a prefeitura, que o executivo fez. Se não tiver essa regularização, não faz nem a regularização dos imóveis que estão irregulares, por exemplo, né? Então é possível fazer isso a partir desse cadastro. Então, ele é uma ferramenta muito mais abrangente do que a gente imagina que seja só tirar a foto. Realmente. E a necessidade realmente é regularizar. Não é aumento de alíquota, né? É a regularização do imóvel. Inclusive, a empresa colocou para fazer esse mapeamento um marco geodésico, né, na cidade de Bambuí, que serve de referência para as outras medições, né, ou futuras medições, ou medições foram feitas, que serão feitas, né, para loteamento, para lote, né, e assim por diante. Então, é uma ferramenta necessária, né? Até recentemente agora o IBGE mandou uma pesquisa para nós, e dentro dessa pesquisa do IBGE foi perguntado sobre o georreferenciamento, se o município já estava georreferenciado, com dados cadastrais dos imóveis, quantos imóveis comerciais, residenciais, tudo, o IBGE já questionando o município. E como ferramenta, o Reni Clécio aqui pode me falar melhor o quanto está sendo útil para o setor de cadastro, o setor de arrecadação, né, Reni Clécio? Acho que futuramente tem que haver uma conversa entre os cartórios, né, as próprias concessionárias de serviço, por exemplo, a Copasa, a CEMIG, todas podem se beneficiar desse cadastro. Todos falarem a mesma língua, estão usando a mesma base de referência para os lotes, os imóveis de Bambuí. Então, um cadastro pode abranger até essas outras instituições. Dentro da sua colocação, você falou bem pertinente e de fato nós não pagamos R$500 mil para tirar foto, né? Uhum. Pagamos o que foi devido para atualizarmos o nosso cadastro através do georreferenciamento. É uma ferramenta que permite o servidor analisar por dentro a residência, desde medição, né, Reni Clécio? Fazer conferência diária, verificar a situação do imóvel, localização. Então, é uma ferramenta que trouxe grande benefício para o setor de arrecadação. E, com certeza, vai trazer muito mais benefício ainda, porque, como você está dizendo, isso, dentro em breve, será obrigação, não vai ser se o município quiser, não. Os municípios vão ter que se adequar a
essa ferramenta, né, por exigência mesmo até do próprio tribunal. O tribunal já está recomendando que os municípios, né, atualizem suas plantas de valores, atualizem seus dados cadastrais, porque, como diz, está apertando, né? Nós temos que atualizar sim, porque senão a gente pode ser responsabilizado por não atualizar dados e principalmente não atualizar a planta de valores. Infelizmente será o próximo desafio da gestão. Cresce. Quer acrescentar alguma coisa aqui nesse caso? Pela ordem, senhor presidente. Vereador Mário Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, os telespectadores da TV Bambuí, rádios ouvintes da Rádio Sucesso, Dani Clécio, o pessoal que está aí junto conosco na galeria, eu acho que isso realmente saiu o segmento da pauta do que era para ser falado aqui sobre o imposto do IPTU. Então, os caminhos tomou outro destino e eu aproveito a oportunidade que o secretário Ronaldo está aqui. Eu acho que para você andar num carro, você tem que legalizar ele. Se você mexer, tirar o modelo dele que ele saiu de fábrica, quando você for fazer vistoria para transferir, ele não é. Então, acho que porque o povo de Bambuí sofreu demais em outras gestões, quando se falava da apreensão de geladeira, fogão e lá vai. Então, a gente sabe que isso aí, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito severa. A gente vê recente aí agora, a semana passada, o ex-prefeito Eugênio, lá da cidade de Formiga, a lei de responsabilidade pegou ele vai ter que retornar um dinheiro que ele não cobrou. Então, os agentes públicos estão sujeitos a isso. Então, eu acho o seguinte, eu acho que se divulgou que tinha que prevenir, não, eu acho que é o seguinte, a sua vinda aqui, você estudar com o prefeito Olívio, mandasse um projeto aqui para casa, legislativa, porque às vezes as pessoas não estavam esperando que ia pagar esse valor que vai ser corrigido. Porque a gente está vendo aí, quem está sentindo muito doído mesmo é aquele que está na inadimplência. Que aqui em Bambuí aqui não é do mandato do Olívio, é só de mandatos para trás. Da época do Paulo Irene, aqui tem uma farta de gente do poder aquisitivo grande, que eu não vou citar nome, que é muito antiético, tem uma dívida imensa com o município. Então, propor que fizesse isso igual as outras cidades têm feito, uma política de parcelamento, ela é legal diante da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que poderia fazer isso? Estudar. Eu acho muito pouco 3 parcelas, acho muito pouco um desconto de 3%. Então, vamos sentar. Tem a renúncia de receita, que a gente sabe disso, igual o novo vereador Edson estava entrando com um projeto aqui. Eu fui o primeiro, junto com o vereador Pedro, de falar, nós não temos forma alguma de um projeto desse, isso é renúncia de receita. Nós vai ser penalizar, não é o prefeito Olívio, o prefeito que está lá. Penalizar nós também, nós aprovamos um projeto desse. Porque imagina para você ver o tanto de pessoas idosas aposentadas que tem em Bambuí. São muitos. Renúncia de receita. Então, para fazer essa renúncia de receita, tem que saber aonde vai vir esse dinheiro. E Bambuí, você está vendo a situação. É a usina, o hospital da FEMIG, a escola agrotécnica, a Natocentro, e muito pouco. Não tem a fonte grande. Então nós temos que resolver isso. Sentar, Ronaldo. Eu acho que poderia fazer um parcelamento dessas dívidas que a pessoa tem. Até nessa agora que está vindo agora nova, porque o prefeito Olívio não mandou no começo do ano, o povo se adequar, que tinha que pagar IPVA e tudo, e está vindo agora no mês de julho. Então eu acho viável, Pedro, sendo da liderança do prefeito Olívio, conversasse com ele, que arrumasse uma forma de um parcelamento bem divulgado e bem explicado, porque aí não é possível se a pessoa não vai pagar. Fazer esse parcelamento é legal dentro da lei de responsabilidade fiscal. Outros municípios têm feito isso. Você está entendendo? Para dar oportunidade, porque o município tem que criar receita. E está lá. Eu sei que a dívida, você tem mais ou menos a noção do valor de inadimplência do imposto territorial do IPTU? Inadimplência. Fizemos um levantamento, foi no final do ano passado, né, René Clécio? A dívida ativa, de 2 a 3 milhões. Olha para você ver. Olha para você ver como é que é a situação. Então, o que é que tinha que fazer, Ronaldo? Podia ver se resolvia isso com o prefeito Olívio, a administração, e fazer um parcelamento. E quem sabe até um desconto, em vez de ser 3% mais, que a pessoa que deve quer pagar e fica tranquilo, fica legalizado para chegar onde eu te falei. Porque a pessoa tem um carro, às vezes mudou a característica dele, é a mesma coisa você. Tem uma casa, você
antigamente era a MPS que falava, que pagava, né? É o que, se a pessoa, eu conheço gente aí que até hoje está sendo condenado por causa disso. Eles pagavam o MPS, pagou de uma taxa diferente, de uma metragem muito menor, e a pessoa está sendo penalizada hoje, até mesmo não tem nem direito de aposentar. Querendo pegar a lei agora deixa, eles foi mexer, o René Clécio pode até me corrigir, foi ver, tinha esse problema com o MPS, o que acontece? O cara não vai aposentar. Então, queria que visse a função nossa aqui de fiscalizar, igual você falou com o vereador Anderson, e a gente levar essa ideia até vocês, eu acredito que poderia ser bem-vindo. Um parcelamento, igual os outros municípios estão fazendo, e um desconto maior para quem quer pagar, igual fez com a TBI da Fazenda Santa Amália. Nós já temos da aí Fazenda Santa Amália não é legal que a TBI não foi dividida em 3 parcelas? Sim. Olha para você ver. Já foi tem bom, né? Com juros e correções. Mas o que acontece? Às vezes o Grupo Santa Amália acertou até o que o grupo estava na inadimplência, que estava na justiça. Quis, entendeu, resolver, mas o que acontece? Para tirar 1 milhão de uma vez é muito complicado do investimento que eles estão fazendo aqui. Uma fazenda, não sei nem quantos milhões, mas um investimento muito grande. Quase que é o maior investimento que teve em torno de agronegócio em Bambuí foi ela, a venda da fazenda do Murilo. Então aconteceu, a administração pública fez uma mesa redonda, falou, não, eu vou pagar até o que vocês estão na justiça contra o grupo. E naquela época mesmo eu falei que eles estavam pagando o imposto, era pouco. Eu mesmo aqui falei que o imposto era tanto, ele pagou tanto. Aquela guerra, foram para a justiça, veio o Grupo Santa Amália. O que aconteceu? Fez uma proposta, teve aí junto com o pessoal da prefeitura, falou, eu quero pagar, com juros e correções, até a dívida que tem do passado, que era do outro proprietário, mas que dividiu em 3, da parcela de 300 e tantos mil, o dinheiro é esse que tem que fazer. Então esse chega o modelo. Vamos parcelar o IPTU. Parcelar, Ronaldo, arruma uma forma de parcelar, isso aí, entendeu? Que aí o dinheiro vai vir. O dinheiro vai vir. Esse desse exercício já vai ser parcelado em 4, certo? Mas eu ainda acho pouco. Tá, a dívida ativa está em 7 parcelas. 7 parcelas. Certo? Isso. Viu? E a pessoa tem pagado em 7 parcelas, não? Só consciência, para ver se realmente eu estou certo nas minhas colocações. Isso. Certo. Isso. Então está acontecendo. Ah, não. Então é isso. Aí estuda essa forma junto com a sua secretaria. Isso. Com certeza. Tem, com certeza. Então, acho que o intuito nosso é esse, de você ter vindo aqui na casa, é isso que eu queria. Eu acho que eu estou por satisfeito de você me falar da inadimplência do IPTU e leve essa sugestão à administração atual, tá, Pedro? Você como líder da nossa bancada, e peça ele para rever isso aí, para fazer um desconto maior mandar para casa. Eu tenho certeza que os vereadores vão apoiar, entendeu? E um parcelamento maior. No mais, muito obrigado, Ronaldo. Só em relação à questão de desconto, só tentando do exercício, né, a gente acaba sendo impedido de fazer um desconto maior, porque senão você renuncia à receita, né? Tá? Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, demais vereadores, pessoal que nos assiste, que nos vão ouvir posteriormente, cumprimentar, Ronaldo, você sabe da nossa dinâmica e da boa vontade que a gente tem sempre em tentar ajudar a administração. Eu concordo muito com a vereadora Regina, o vereador Pedro, principalmente no sentido que nós discutimos, inclusive essa casa encaminhou uma solicitação que o prefeito tentasse, como o senhor bem concordou, que o pagamento para esse ano ele foi um tanto que abrupto, né? E por mais que a gente saiba que alguns dos nossos contribuintes vão ter redução, e é uma coisa que a gente realmente aplaude, porque o momento de querer fazer um diagnóstico desse tão abrangente, realmente é uma situação que nós vereadores temos que atentar para a responsabilidade de nós todos. Eu tive um colega vereador numa cidade que não vem ao caso citar, que ele foi o autor
dessa proposta para o Executivo. Ele não foi reeleito, cabe salientar porque a opinião pública bateu muito, mas o prefeito, que até então não atentava para a situação, como o vereador Mário Sérgio bem disse, é uma situação que vai ser cobrada futuramente. O vereador Pedro questionou e falou das questões de repasse de outras situações federais, estaduais, que podem ser contingenciadas pelo não uso desse material que foi conseguido agora. E aí a gente diz assim, realmente quando a gente pensa na situação de ajudar a administração, e eu falei isso por livro, o senhor é testemunha, a primeiro momento nós ficamos um quanto tanto perturbados por não ter sido cobrado o IPTU no início do ano. E aí muitas pessoas nos questionaram pela questão que poderia ser de má fé, até a situação de esperar o meio do ano para que o georreferenciamento ficasse pronto. O prefeito me garantiu que não, mas que não abriria mão de estar cobrando ainda esse ano. Então a justificativa e o questionamento primeiro que nós tínhamos esse embate seria dessa questão que agora o senhor mesmo concordou, e eu admiro realmente a situação de que poderia ter sido feito previamente para esse ano, ou de contrário, que poderia ter sido cobrado o ano que vem. As questões são colocadas e da última vez que o senhor veio aqui, eu vou confessar que eu fiquei um tanto magoado em não salientar, que eu sei acaba que os ânimos se exaltam em algumas discussões, e lá no início da conversa, da fala do senhor, o senhor disse da questão de nós apresentarmos situações mais favoráveis de arrecadação. E aí, depois, logo em seguida, o senhor corrigiu, e aí eu peço realmente que, se for o caso, o senhor achar que é necessário, as funções nossas são bem complexas, né? Legislar, fiscalizar, julgar quando necessário os nossos colegas vereadores, uns aos outros, e o prefeito, a administração. E a que eu acho mais interessante, que a grande maioria dos prefeitos não valorizam, é o assessorar a administração. Às vezes, muitas das vezes que nós mandamos algum requerimento, ou discutimos alguma coisa em off, nos gabinetes dos senhores lá, não é com a intenção de atrapalhar, realmente é com a intenção de ajudar. E aí eu reafirmo que às vezes eu fui infeliz na fala quando disse que essa atribuição de mostrar como arrecadar, como ter novos recursos, realmente não é nossa. A partir do momento que vocês o têm e apresentam, e nós vamos discutir, realmente se pudermos melhorar dentro dessas discussões, a gente fará e vamos fazer ao longo do tempo. Eu acho que a responsabilidade de todos nós outros vereadores é em cima disso, porque eu sempre digo, eu sempre falo, se a administração, se o prefeito estiver bem, os vereadores nem são lembrados. Mas se a administração não estiver bem, não estiver dando o retorno que o munícipe quer, os vereadores são piores que o prefeito. Porque não estão ajudando a administração a fazê-lo com êxito, a ter o êxito necessário. Então, realmente seria isso, e reafirmo assim, que eu acho, inclusive tem exemplos de dentro de casa da questão do aumento da medição, né? Não é do aumento do IPTU, deixar bem claro, mas do aumento da medição, e achamos que realmente é necessário fazê-lo. O município precisa dos recursos para investir nas questões ímpar e fora do normal, que às vezes o cidadão não vê a necessidade desse recurso entrar no caixa da prefeitura, e realmente aí eu acho que o Reino Cresce foi muito feliz, e a gente sempre prega nesse sentido aí, por mais que ele não falou no microfone, não sei se captou o áudio, não captou não, então vou fazer questão de repetir. O cidadão tem que fazer a sua parte, não é ficar correndo atrás, não é isso? Reino Cresce, você bem disse aí, e já que não captou no áudio, para deixar bem claro para todos os senhores, para quem estiver nos ouvindo, que às vezes o cidadão é mais negligente do que nós, vereadores, do que a administração do prefeito, da municipalidade. Então, deixar isso aí, que eu acho que isso aí é uma fala que realmente todos têm que assumir suas responsabilidades. Desculpa a franqueza, mas você sabe que eu trabalho dessa forma, e eu fiquei contrariado nesse sentido. Mas salvo isso, tudo tranquilo, muito obrigado. Senhor presidente, vai concluir? Não, sem problema. Só para me concluir minha fala, o senhor me permite? Sim. Quero dizer para o secretário que eu ajudo a cidade, não é, secretário, cobrando impostos do povo. Eu ajudo a cidade bancando, trazendo recursos para o nosso município, para a nossa cidade. Então,
Quero deixar claro aqui com todo mundo que está nos assistindo agora, nesse momento, porque esse assunto tem tudo a ver com o IPTU, sim, porque é uma economia a mais que o município vai fazer. Secretário, eu estou anunciando aqui agora, em primeira mão, R$100 mil. R$100 mil da mesma forma que foi pago aí 1,5 milhão já para o Hospital Nossa Senhora do Brasil. Vamos destinar agora R$100 mil. Para que é R$100 mil aqui? 50 mil vai ser utilizado na troca do piso do Hospital Nossa Senhora do Brasil, especialmente nas enfermarias ali. Esse dinheiro é para isso, está sendo destinado para isso. E mais 50 mil para a reforma do velório, que a gente tem que fazer uma reforma naquele ali imediatamente. E mais, esse dinheiro vai ser pago é imediato. Outubro, esse dinheiro está na conta. Não na conta da prefeitura, mas na conta direto do hospital. Esse recurso que eu estou trazendo é para as pessoas que dependem do hospital, que precisam do hospital. Então, portanto, estou anunciando com vocês aí esses R$100 mil, vereadores, e falo para vocês o seguinte, que vereador, ele tem que ter lado, ele tem que ter deputado. O Zé Guilherme está destinando aqui esses R$100 mil, eu liguei para ele na sexta-feira, falou, Anderson, até segunda, eu vou ver como que a gente vai fazer estudar uma forma de vocês receberem esse dinheiro imediato. Pois está aí. Hoje é segunda-feira, já está a resposta, ele nem assumiu o direito, começou agora e já está aí a resposta. R$100 mil do deputado Zé Guilherme para a cidade de Bambuí. 50 mil que vai ser para a troca do piso do Hospital Nossa Senhora do Brasil, especialmente na enfermaria, e os outros 50 mil para a reforma do velório. Lembrando que essa casa aqui, nós destinamos todos juntos R$50 mil. O senhor está lembrado disso. Então, nesse montante aí, vai juntar com esse dinheiro lá, é onde que nós vamos fazer essa reforma e ampliação do velório, né? E eu quero deixar claro aqui, secretário, para o senhor o seguinte, que se isso for fazer campanha, trazer recursos para o povo e não cobrar imposto, só pode ter certeza. Então, se isso for fazer campanha, eu estou fazendo campanha, porque o que depender de mim, eu vou trazer, sim, recursos para o povo de Bambuí, que é para isso que eu estou aqui nessa cadeira representando o povo. Parabéns para o senhor e que os demais colegas também, que já trouxeram muitos recursos para o município, né? Não sei nem dizer quanto, né? Foi milhões, né? Mais de 25 veículos adquiridos pela prefeitura, tudo à custa das emendas que vocês trouxeram, né? E mais dezenas de emendas que vocês destinaram ao município, que foi destinado ao povo, né? Então todos vocês são de parabéns. Mais algum vereador? Não, senhor presidente, só para concluir, que já foi falado, já eu vi que realmente o Anderson comentou a respeito do velório. Eu também não queria manifestar não, mas então o velório agora vai fazer uma reforma boa, que já está sendo pago R$80 mil do deputado Alencar da Silveira Júnior. Em Deus do ano passado já está caindo esse dinheiro. Mensalmente, do Alencar da Silveira Júnior esse dinheiro, não queria falar para começar a obra, porque brigar por causa desse velório, você é testemunha, Ronaldo. Quantas vezes conversei com você a respeito disso? Sérgio, lá a responsabilidade é do hospital, não tem como. Falei, vamos fazer campanha, então, já R$80 mil já está sendo pago, parcelado por causa do governador Romeu Zema, mas está caindo dinheiro no hospital. Inclusive o hospital falou comigo, falou, Sérgio, o que você quer? Eu falei, junta o dinheiro, para que chegar o dinheiro, fazer a reforma. Porque a gente sabe que aquilo é uma vergonha, uma marmota. Então, do jeito que eu briguei, na época o presidente era o Luciano, pedi ele que destinasse esse dinheiro, eu que pedi ele, nós estávamos lá em Belo Horizonte. Falei, ô Luciano, arruma esses 50 mil que vai sobrar, vamos mandar para o hospital. O que aconteceu? O hospital gastou o dinheiro em outro lugar e não arrumou o velório. É bravo. E agora, então, o Alencar da Silveira já destinou esse dinheiro, está sendo pago. Eu queria só que a hora que o dinheiro tivesse tudo lá para começar a obra. Mas meu compromisso com a diretoria do hospital é que reforma aquele hospital. R$80 mil do deputado Alencar da Silveira Júnior. Ronaldo, as suas considerações, por favor. As suas considerações. Posso te responder, Luciano? Os 50 mil que a Câmara fez a devolução para o município, né? O município ele pode gastar onde ele acha melhor, né? Mas ele foi devolvido para o hospital, tá? Ele foi para o hospital através do plano de trabalho que eles apresentaram. Está contabilizado e na conta deles já há muito tempo.
Ô, senhor presidente, aproveita, faz para mim, fazendo favor, um requerimento. Quero até pedir a Hortência, por gentileza, fazer um requerimento aí, o senhor fazer imediato, solicitando aqui quais os nomes dos deputados que indicaram os 25 carros e os milhões que o secretário citou. Então, eu quero saber quais os milhões aí, quais foram os deputados que enviou para o nosso município. Ronaldo, suas considerações, por favor. Posso responder? Pode. Então, vocês, vereadores, têm a lista dos recursos que vocês adquiriram, né? Informa o presidente da Câmara. Não, presidente, eu quero que venha, eu solicitei para o senhor, não para o secretário, eu quero que venha da prefeitura o requerimento dizendo quais os milhões que ele anunciou aqui agora, que a casa trouxe de recursos, que ele disse milhões, e os 25 carros, eu quero o nome dos deputados que trouxe todos. Suas considerações. Agradeço, né, mais uma vez por estar aqui e espero ter esclarecido as dúvidas, né, que vocês tiveram e desculpa aí qualquer excesso, né, mas a gente está aqui para defender também aquilo que a gente acredita, né. Se eu não defender o que eu acredito, então não tem razão de ser. Então agradeço a todos vocês, uma boa noite. Senhor